sou o professor Roberto, estou aqui para iniciar aí uma sessão de vídeo para aqueles alunos que perderam a revisão ou não prestaram muita atenção na hora da explicação. Então, que você possa aproveitar esse vídeo, que você possa estar aprendendo esse conteúdo tão fácil. Então, o valor, nós temos aí a primeira questão, que é do 8º ano. O valor numérico da expressão a ao quadrado mais b ao cubo sobre a ao cubo menos b ao quadrado, para a igual a 2 e b igual a menos 1. Então, a maneira simples de resolver uma expressão com valor numérico é trocar simplesmente as letras pelos números. Então, no lugar do A, você vai colocar o 2, então vai ficar 2. Como esse A está ao quadrado, então 2 ao quadrado. Mais o B, como ele é negativo, então toda vez que o número for negativo, ou em forma de fração, ou radical, você deve colocar entre parênteses. Então, como ele é negativo, então vamos colocar entre parênteses aqui. Ele está elevado ao cubo sobre o A, que é 2, está elevado ao cubo, menos o B, que é negativo, então entre parênteses, elevado ao quadrado. Então, substituído as letras pelos números, agora é só resolver as potências. Então, 2 ao quadrado, 4. Mais, lembre-se da regra, base negativa elevado a um expoente ímpar, o resultado é negativo. E 1 elevado a qualquer expoente sempre vai ser 1. Sobre 2 ao cubo. Lembre que a base é o número que está embaixo, expoente é o número que está em cima. A base é o número que se repete e o expoente indica quantas vezes essa base vai se repetir. Então, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. E 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Menos. Agora, base negativa elevada a um expoente par. O resultado é positivo. 1 elevado a qualquer expoente sempre vai ser 1. Agora é só eliminar os parênteses. Então, eliminando os parênteses, você vai ter 4. Lembre, se o sinal que está fora é mais, você conserva o de dentro. Então, como é mais, mais por menos dá menos. 8. Se o sinal que está fora é negativo, então você inverte os sinais que estão dentro do parênteses. Então, menos por mais é menos. 4 menos 1, 3. 8 menos 1, 7. E aí está o nosso valor numérico. E pelas alternativas aí, nós temos letra D. Partindo agora para a nossa segunda questão, né? Então, o enunciado aí diz o seguinte: considere a diferença dos quadrados de dois números. Se esses números forem iguais a 1 e menos 3, o valor de tal soma será. Então, o primeiro passo que você vai fazer é armar essa consideração inicial, né? Ele diz que considere a diferença dos quadrados de dois números. Você não sabe quem são os números inicialmente. Então você chama de duas letras quaisquer. Como ele diz que é diferença, então menos. Então, lembre-se que essas letras estão ao quadrado. Considere a diferença de dois quadrados. Então eu vou chamar uma letra de x e a outra letra de y, elevado ao quadrado, e a diferença sendo menos. Só que na segunda parte da questão, ele dá os valores desses números, ou desses
dessas letras, né? Então, ele diz que 1 é um dos números, então você coloca 1 no lugar de x, menos o valor do outro, que é menos 3. Como esse número é negativo, como eu disse antes, né? Deve-se colocar entre parênteses, para não ter dois sinais um ao lado do outro aí para ficar bonitinho, né, na sua expressão. Ó, 1 ao quadrado é 1 menos, de novo, lembrando, base negativa elevada a um expoente par, o resultado é positivo. E 3 ao quadrado, base é 3, expoente 2. Então, a base é que se repete, o 3 vai se repetir 2 vezes. Então, 3 vezes 3, 9. E aí, lembre de novo, ó, sinal de fora é negativo, então tem que inverter o sinal de dentro. Menos por mais dá menos. E quando não tem sinal é mais, sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior. Como o maior é 9, então menos. E 9 menos 1, 8. Logo, o valor numérico dessa expressão é menos 8, também letra D. Então, nossa terceira questão aí diz: eliminando parênteses, colchete e chaves, reduza os termos semelhantes do polinômio. Né? Então, o nosso polinômio é esse. O que você precisa fazer? Você precisa eliminar parênteses, depois colchetes e depois chaves. Então, no contexto, você vai repetindo tudo aquilo que não estiver dentro do parênteses. Então, ó, 1 menos. Lembrando do detalhe, né? Quando o número não aparece sinal, o sinal é mais, né? Mais, menos 3x ao quadrado. Ó, chegou no parênteses. Chegando no parênteses, você vai olhar qual o sinal que está fora. Se esse sinal que está fora é um sinal negativo, então você tem que inverter todos os sinais de dentro, que é a mesma coisa de fazer o jogo de sinal. Menos por menos, mais. O que era negativo fica positivo. O que é negativo fica positivo, porque menos por menos é mais. E o que é positivo fica negativo, porque menos por mais é menos. Pronto, eliminei o parênteses. Detalhe, esse número não está dentro do parênteses, então só repetindo. Eliminado o parênteses, agora você vai partir para o colchete. Então você vai repetindo aí os números que não estão dentro do colchete. Veja que o sinal que está fora é um sinal positivo. Se o sinal é positivo, então você tem que conservar todos os sinais que estão dentro do colchete. Então, ó, mais por menos, menos, conserva. É positivo, vai continuar positivo, porque mais por mais é mais por mais é mais, conserva o positivo, mais por menos vai dar menos, e mais por mais dá mais. Ó, o do menos 2 não está dentro do colchete, então só repete. Pronto, não temos mais parênteses e nem colchete. Agora vamos eliminar a chave. Mais um. Como o sinal que está fora da chave é negativo, há necessidade de trocar todos os sinais de dentro. Então você vai ter é mais, fica menos, é menos, fica mais, é mais, fica menos, é mais, fica menos, é menos, fica mais, é mais, fica menos, e é menos, fica mais. Pronto. Eliminamos parênteses, colchete e chaves.
Então, agora é só juntar os termos semelhantes. Juntando os termos semelhantes, você começa sempre por aquele que tem maior expoente. Então, no caso aqui, ó, nós temos o 3x ao quadrado menos x ao quadrado. Pegou todos os que tinham x ao quadrado. Agora você vai pegar todos aqueles que têm x. No caso, menos x, o menos 2x, o menos 2x e o mais x. Agora, aqueles que não têm x, que no caso é o mais 1, o mais 2 e o mais 2. Esses dois são semelhantes, então você pode fazer a operação. Lembre, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Como o maior é 3, então mais. 3x ao quadrado menos x ao quadrado, 2x ao quadrado. Se você, por observar bem, né, você vai ter esse menos x e esse mais x, com truco, né? Então você corta os dois, porque eles são iguais, sinais diferentes. Os que sobraram com x são esses daqui. Como eles têm sinais iguais, então você soma e conserva o sinal. Conservando o sinal e somando 2x mais 2x, 4x. E os três últimos, todos os três têm sinais iguais, e são números. Então você sabe, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Conservando o sinal e somando tudo logo. Ó. 2 mais 2, 4 mais 1, 5. Então o polinômio vai ser 2x ao quadrado menos 4x mais 5. Vamos para a nossa quarta questão, que diz o seguinte: no caso abaixo, obtenha o quociente e o resto da divisão de A por B, sendo A 3x ao cubo menos 9x menos 12 e B menos x ao cubo mais 3x menos 4. Obtemos. Então ele quer a divisão de dois polinômios, polinômio por polinômio. Você tem que lembrar de alguns detalhes. Você só pode dividir o primeiro pelo primeiro. Então, você divide o primeiro termo do primeiro polinômio, que é o dividendo, pelo primeiro termo do segundo polinômio, que é o divisor. Então, você vai ter 3x ao cubo dividido por menos x ao cubo. Outro detalhe importante: quando você vai, o sinal é o que realmente dá. Lembre, jogo de sinal, mais por menos é menos. Como você tem dois termos iguais, um em cima e outro embaixo, que é o x ao cubo, então você pode cortar, né, o truco. Lembre-se, mais por menos é menos. Por isso que eu coloquei o menos aqui. E o que sobrou foi o 3. Agora, a segunda parte. Esse número que você obteve, você vai pegar ele e multiplicar por todos os termos do divisor. E na volta, quando você fizer o jogo de sinal, lembre-se que o sinal vai sempre o contrário. Então vamos lá. Menos, vou multiplicar os números, né, os termos, e depois vou fazer o jogo de sinal. 3x, 3 vezes x ao cubo. 3 vezes x ao cubo é 3x ao cubo. Aí eu boto embaixo do termo semelhante, aquele que tem x ao cubo. 3 vezes 3x dá 9x. Então coloquei embaixo do termo semelhante, o termo que tinha x. 3 vezes 4, 12.
embaixo do termo semelhante, daquele que não tem x. E aí agora o sinal. Menos por menos é mais. Mas como ele tem que voltar invertido, né? Então mais vem para cá, menos. Menos por mais é menos. Invertendo vai ficar mais. Menos por menos dá mais. Invertendo vem menos. Cortou porque são iguais, sinais diferentes. Cortou porque são sinais, são iguais e sinais diferentes. Nesse caso eu não posso cortar, porque os sinais são iguais. Se os sinais são iguais, então soma e conserva o sinal. Conservando o sinal e somando 12 mais 12, 24. Veja que não tem um termo com x aqui. Eu só posso dividir um polinômio por outro até enquanto esse termo que sobrou tenha um expoente maior ou igual ao maior do dígito. Como não tem x, então aqui nosso quociente vai ser o menos 3 e o resto vai ser o menos 24. Então essa seria a alternativa correta. Quinta questão, né? Temos aí, considere A igual a ao cubo menos 2A ao quadrado mais 3. E B, A ao cubo menos 2A menos A menos 5. Temos que A menos B é igual a... Então ele quer que você faça a diferença entre dois polinômios. E a melhor maneira para você fazer é pelo dispositivo prático. Se você utilizar o dispositivo prático, você vai ter o seguinte, que o polinômio A seria A ao cubo menos 2A ao quadrado. Veja que ele não tem o termo A. Então você separa, dá uma distância, um espaçamento, que é justamente o espaço daquele polinômio, né? Que seria o termo A, e coloca o último termo. Né? Se você quiser, você poderia também fazer assim, ó, mais 0A. E aí o seu polinômio ficaria completo. 3, 2, 1, 0. Certo? Então, colocando esse 0A, você evita deixar essas lacunas, e aí você tem o seu polinômio completo, e ele não vai alterar em nada a sua operação. Esse menos B, como ele quer menos B, esse menos B significa oposto. Quer dizer, é um polinômio, é o mesmo polinômio, só que com todos os sinais trocados. Então, se eu tenho um polinômio A ao cubo, o menos B vai ser menos A ao cubo. E se eu tenho menos 2A ao quadrado, o oposto dele vai ser mais 2A ao quadrado. Se eu tenho menos A, então vou ter mais A. Se eu tenho menos 5, então eu vou ter mais 5. Então seria A menos B igual. Veja que eu tenho dois termos iguais com sinais diferentes, um positivo e outro negativo. Então o truco manda para longe. Se eu tenho sinais diferentes em números iguais, o truco bem longe de nós. Né? Ora, esses daqui eu vou somar, então sinais iguais vai ficar mais, só A mais 0, né, dá A. Também são sinais iguais, então some e conserva o sinal. 5 mais 3, 8. Então o nosso A menos B seria A mais 8. Agora, nós temos um retângulo que ele vai servir tanto para a questão 6 como para a questão 7. Né? Então, ele diz, observe a figura abaixo para responder as questões 6 e 7. Então, ele dá um retângulo cujo comprimento
é 2x mais 6 e cuja largura aí é x mais 3. Na sexta questão, ele pede o perímetro desse retângulo. Lembre-se que perímetro nada mais é do que somar todos os lados. Como a nossa figura é um retângulo, os lados opostos, né, eles são congruentes, quer dizer, têm a mesma medida. Então, se aqui embaixo é 2x mais 6, lá em cima também vai ser 2x mais 6. Se do lado é x mais 3, do outro lado também vai ser x mais 3. Pronto. Se eu tenho os 4 lados, agora é só somá-los. Você pode utilizar o dispositivo prático, que aí você vai colocar termos semelhantes embaixo de termos semelhantes e somar cada um deles. Então eu vou começar aqui pelo 2x. 2x mais 6. O outro é x mais 3. Então o que tem x embaixo do que tem x e o que não tem x embaixo do que não tem x. X mais 3. O outro, 2x mais 6. E o outro, finalmente, x mais 3. Somando tudo, você vai obter 2x mais x dá 3x. 3x mais 2x, 5x. E 5x mais x dá 6x. Você pode somar aqui 6 mais 6, 12. 12 mais 3, 15. E 15 mais 3, 18. Então, o perímetro desse retângulo seria 6x mais 18. A sétima questão, ele pede para você determinar a área, né, do retângulo da figura. Então, como é área, lembre-se que a área de um retângulo nada mais é do que base vezes altura. Essa é a fórmula para você calcular a área. Só que a nossa área aí seria quem? 2x mais 6 vezes a altura, que seria x mais 3. Você pode usar essa maneira para achar a área e também pode utilizar o dispositivo prático, que eu vou fazer daqui a pouco. Então, a área aqui seria, como é uma multiplicação de polinômio, você vai utilizar a propriedade distributiva. Cada termo desse multiplica todos os termos do outro. Então, 2x vezes x, lembre, é número por número, letra por letra. 2 vezes 1 é 2, e x vezes x é x ao quadrado. Por que isso? Porque esse x, como não apresenta expoente, eu já sei que o expoente dele é 1. E o expoente desse daqui também é 1. Então eu tenho um produto de potência de mesma base. Você conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. 2x vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Tem x e não tem x, então repete o que tem x. Para fazer o jogo de sinal, mais por mais é mais por mais é mais. 6 vezes x, 6x. 6 vezes 3, 18. Jogo de sinal também, né? Mais por mais por mais. Agora é só juntar os termos semelhantes, que somente esses dois são semelhantes. Então vai ficar mais 2x ao quadrado, 6x mais 6x é 12x mais 18. Então, essa vai ser a área desse retângulo.
2x ao quadrado mais 12x mais 18. Você poderia ter utilizado também o dispositivo prático, né? O que é o dispositivo prático? É uma maneira prática de você já fazer essa soma direta. Então você poderia pegar a base, que é 2x mais 6, e multiplicar por x mais 3. Lembrando aqui do sinal e fazendo x vezes 2x, 2x ao quadrado. X vezes 6, 6x. Lembre, ó, eu multipliquei por esse e por esse, como se fosse a propriedade distributiva. Mais por mais é mais, e mais por mais, mais. Agora, esse 3 vai multiplicar também esses dois. Veja que eu comecei a multiplicação por cá, por esse lado, porque no polinômio geralmente começa com seu expoente maior. Então é do maior para o menor. Por isso que eu comecei do lado de cá. 3 vezes 2x, 6x. E aí eu vou colocar embaixo do termo semelhante, daquele que já tem x. Não coloquei embaixo do x ao quadrado. 3 vezes 6, 18. Veja que não tem nenhum termo ali em cima que não tenha x. Então vou colocar ele separadamente. Mais por mais, mais por mais, mais. Então vai ficar mais 2x ao quadrado, mais 12x, porque os sinais são iguais, soma e conserva o sinal, mais 18. Obtém-se também a mesma resposta, né? E aí é a escolha do freguês.